candidato a presidente da República e foi cancelado. E depois, eleito a deputado federal e foi boicotado, Pablo Marçal! Chega aí! Muito bom! De novo, você veio de novo! Aí sim, hein? Muito bom, você veio de novo assistir mais uma conversa. Hoje vai vir um cara brabo. Ele jura que foi ele que derrubou a Dilma Rousseff. Vocês sabem quem é? Ah, vocês já sabem quem é? Como é que vocês ficam sabendo? Passou aí? Pô, cara, você tem que falar, ah, não, quem é? É um cara brabo, é um cara respeitado na política. Foi o 4º deputado federal mais bem votado de São Paulo na última eleição. Só para desencargo de consciência, eu fui o 11º com 13 dias de campanha. Só que eu não exerci porque alguém tomou meu mandato, mas tá tudo bem. A gente vai entrevistar hoje um cara que é sincero ali como homem público. Até hoje não vi nada que desabone ele. Um cara muito massa. E a gente vai fazer perguntas e na hora que chegar o Como Tarará, você também vai fazer. O nome do convidado de hoje é Kim, o Kim Kataguiri. Deputado federal, seja bem-vindo. Toma seu lugar aí. Eu gosto de cortar bem antes da... É para mostrar que é para cortar, entendeu? Fica da hora. Obrigado pela sua presença, Kim. E eu que agradeço o convite. O Kim, que é um homem público. Desde quando você imaginou que você ia ser um homem público? Ixi, acho que eu decidi disputar a eleição com 20 anos. Você foi o deputado federal mais novo do Brasil? Foi o mais novo, na última legislatura. Decidiu por que ser um homem público? Porque, bom, teve toda uma história pessoal de militância pelo impeachment da Dilma, né? E a gente teve muito contato com o Congresso naquela época e a gente via que a classe política que estava lá não nos representava. Os senadores, os deputados, eles eram muito mais frouxos do que a postura que a gente queria ver na política. A gente queria uma postura mais firme, mais incisiva. A gente estava defendendo o impeachment da Dilma e supostamente o partido mais à oposição à época era o PSDB, estava contra o impeachment do governo e eles eram o partido de oposição. Então a gente falou, bom, os caras nem minimamente defendem, não fazem um básico, né, arroz com feijão do papel de oposição, que é fiscalizar, que é comparecer na sessão, que é atrapalhar as votações do governo. E aí a gente percebeu que não só isso, mas todos os nossos princípios, todos os nossos valores, todos os nossos ideais de direita, de liberalismo econômico, de conservadorismo político, não estavam representados no Congresso Nacional. Daí que a gente, como MBL, não eu sozinho, decidimos disputar a eleição. Você criou o nome? Movimento Brasil Livre? Isso. Não, foi uma coisa conjunta ali. Sim. E hoje, então, se você entrou porque não tinha esses caras lá, hoje tem esses caras lá? Hoje tem esses caras lá, né? Acho que não só eu, mas outros parlamentares têm uma postura assim, mais... Consegue falar o nome de alguém que não é do seu movimento, que são os caras que você respeita? Mais incisiva em relação ao governo. Não, acho que tem a deputada Adriana Ventura, que é aqui de São Paulo, do Partido Novo, né? Eu também diria que você tem o deputado Cabo Gilberto, na Paraíba, que também é um cara duro, incisivo em relação ao governo. Outros parlamentares que... o deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, então outros que têm uma postura dura, que têm uma postura incisiva em relação ao governo e que, de fato, se dedicam para saber aquilo que parece uma coisa óbvia, parece uma coisa básica, mas lê o que está sendo votado. Porque eu digo para você com tranquilidade que boa parte da Câmara dos Deputados, boa parte dos deputados, vota os projetos sem ler, sem saber o que está sendo votado. Sem saber o que está... O cara está mexendo bilhão para cá, bilhão para lá, e tudo que ele quer saber é o governo está a favor ou está contra? O governo está pagando emenda, está dando cargo para votar nessa matéria? Ele não quer saber, bom, mas isso aí vai melhorar, vai piorar a vida da população. Quer saber o posicionamento do governo. Quer saber o que o governo pensa sobre isso. Eu sou do deputado da base do governo, eu vou lá e voto junto, quero receber minha emenda e levar para minha cidade. Então o Kim é um cara que tem menos emenda parlamentar, porque ele não vota com o governo. Então. Exatamente. Quem é de oposição não recebe nenhuma emenda do governo. Você não recebe nenhuma? Não, do governo, zero. O que tem de emendas são as emendas impositivas, que é obrigatório pagar para todos os deputados o mesmo valor. Essa impositiva é aquela que dá, tipo, 500 milhões de reais para cada deputado de São Paulo? Não, as emendas impositivas são 40 milhões de reais. Só? 40 milhões de reais ao ano por deputado. Cadê o resto do dinheiro, Kim? O resto do dinheiro está com os deputados da base do governo, que aí sim, esses indicam 200, 300, 400, 500 milhões de reais, leva para o seu estado e se elege com base nisso. Mas eu acho errado, inclusive,
O deputado que baseia a sua atuação só em emenda parlamentar. Porque a principal função do deputado, e quando você olha para os parlamentos do mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, Israel, é legislar e fiscalizar, não é executar o orçamento. Mas, infelizmente, a população brasileira, a maior parte, não sabe qual a função do deputado, não sabe qual a função do senador. Então, quando vê um deputado inaugurando uma escola, inaugurando um hospital, levando uma obra para a sua cidade, acha que aquele deputado está fazendo o seu trabalho. Quando, na verdade, muitas vezes, aquele deputado está, na verdade, vendendo o voto dele para o governo. E aí você vê o descasamento, por exemplo. Fundo eleitoral. A maior parte da população é contra gastar 5 bilhões de reais para fazer campanha, para fazer propaganda política. Por que a maior parte, mais de 90% dos deputados, vota a favor de aumentar o fundo eleitoral? Porque o cara não se elege com base naquilo que ele acredita, não se elege com base naquilo que ele defende. Ele se elege inaugurando obra no seu município. E aí o cara fica feliz com a obra, não quer nem saber se o cara está votando contra ou a favor de fundo. Você já propôs alguma PEC ou juntou um grupo de parlamentar para tirar, por exemplo, esses 5 bilhões de fundo eleitoral? Já em 2020 eu consegui barrar o aumento. Infelizmente, em 2022 eu não consegui, mas assim, é uma minoria de deputados, uns 80, 90 que votam contra. Os outros 400 votam a favor. Os que votam contra é porque não pegam o fundo. Sim, ou não pega, é contra, enfim. Sim. Você está com 28 anos? 28 anos. Por que o Kim não casou até hoje? Por que o Kim não casou? Pô, acho que o Kim estava trabalhando demais, que estava estudando demais e continua fazendo isso. E acho que eu estou numa fase da minha vida que eu estou quase que 100% dedicado à minha vida pública, ao legado que eu vou deixar e que eu vou ter orgulho de falar para os meus filhos e para os meus netos, essa lei aqui, no ano passado, por exemplo, a gente aumentou a pena para furto, roubo e receptação, né? Fazia mais de década que a gente não revia a legislação sobre os crimes contra o patrimônio, que são hoje um dos principais problemas que a gente tem em São Paulo e no Brasil. Artigo 155, 57 e 180, que você falou receptação. Isso. E a gente aumentou a pena de todos eles, justamente também para impedir, principalmente no furto, e nos furtos mais graves, furto de carro, furto de coisas, projeto de lei meu. Parabéns. Para impedir que o sujeito, mesmo condenado, não vá preso, porque hoje, você sabe, quando a pena é abaixo de 4 anos, geralmente você converte a pena restritiva de liberdade para a pena privativa de direito. Né? E aí o sujeito simplesmente paga uma multa, cesta básica, ou precisa fazer trabalho social, tal, e não vai preso. E aí a gente aumentou a pena mínima justamente para ser acima de 4 anos e para o sujeito começar no regime fechado. E de receptação, porque ele é o elo econômico do crime. Se o sujeito rouba, se o sujeito furta, ele precisa escoar esse produto de crime, esse celular, esse carro roubado em algum lugar. Se não tem quem receba, né, não tem motivo econômico, não tem incentivo econômico para você cometer aquele crime. E qual que era o grande problema? Por não ter grave ameaça e por não ter violência, a pena de receptação era muito baixa, mas é um elo econômico fundamental para crimes com grave ameaça e com violência. Daí que a gente aumentou a pena de receptação, justamente escutando a polícia, né, que relatava isso, que o sujeito que recebia não acabava preso. Foi difícil para aprovar? Foi difícil, foi assim, 1 ano trabalhando, assim, focando muito nesse projeto para conseguir finalmente aprovar na Câmara e nesse ano voltar ao trabalho para aprovar no Senado. E eu não tenho a menor dúvida de que o presidente Lula, pelo seu viés ideológico, vai vetar e a gente vai ter que trabalhar para derrubar o veto. Como ele vetou agora, sou um dos autores do projeto que acabou com saidinha temporária de preso. Né? A gente aprovou na legislatura passada, foi vetado pelo presidente da República, passou no Senado, foi vetado agora pelo presidente da República e a gente vai ter que trabalhar agora para derrubar o veto. O que é o seu sentimento? Ontem eu estava lá no parlamento, recebendo uma condecoração lá de comendador. E aí eu estava bem animado, eu fui lá dentro do plenário, fui ali no Salão Verde. Eu sinto uma energia de improdutividade aqui tão grande. E te falo isso assim que, eu não sei se você acompanhou, eu acabei sendo eleito deputado federal e fizeram uma sacanagem comigo, eu já virei essa página, não tenho o que fazer mesmo, né? Tirei uma vaga do PT, o PT foi lá e resolveu o problema. Fui eleito, quase 250 mil votos. E ontem eu senti assim, eu tenho uma percepção boa de energia. Você sente isso também, essa improdutividade ali no ar, como se fosse um lugar onde poderia resolver tantos problemas, mas parece que cada um puxa para um lado e a gente não consegue progredir como nação. Você também tem esse sentimento frequentando esse lugar toda semana? Não, mano, não sinto, eu vejo isso, pô. Sabe qual que é a média, o tempo médio para um deputado aprovar um projeto de lei? 5 anos. E o mandato do deputado tem 4. Então a regra do parlamento brasileiro é o sujeito aprovar o primeiro projeto de lei a partir do 2º mandato. Para você ter noção do nível de improdutividade. E isso quando não é um projeto que é, por exemplo, outro dia na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a gente estava analisando um projeto do Padilha, que hoje é ministro de Estado do PT,
para criar o Dia Nacional do Funk. Imagina, o cara ficou 5 anos com, sei lá, 200 mil de verba de gabinete de funcionário trabalhando para ele, com cota parlamentar de 40 mil reais todo mês para carro, segurança, motorista, comida, gasolina, mais o salário, para, sei lá, no 5º ano de mandato aprovar o Dia Nacional do Funk. Esse tipo de coisa que a gente vê dentro da Câmara. E foi aprovado? E foi aprovado. E justamente então tem o Dia do Funk agora. Agora vai ser sancionado o Dia do Funk. Você pode... No dia você comemora e traz um funkeiro para ser entrevistado. É essa a realidade que a gente vê no Congresso hoje. Muito por causa do que eu coloquei, desse descolamento da população, do eleitor, da maior parte do eleitorado, com a função do deputado. Que a função dele era para ser legislar, mas aí ele passa a maior parte do mandato preocupado em levar mais dinheiro para a sociedade. O que é seu sonho para o Brasil? Cara, nesse sentido, eu sou um pouco megalomaníaco, tá? Eu sempre escutei, quando eu era criança, né, professor de geografia, falando: a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Eu quero, a minha visão para o Brasil, e eu sei que muito provavelmente eu não vou estar vivo para ver esse Brasil, mas eu quero que a minha vida esteja a serviço dele, ainda que não sou eu que vá ver, ou que vá viver, ou que vá usufruir disso. É de um Brasil não só que tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas um Brasil que tem um assento permanente e preside o Conselho de Segurança da ONU. É um Brasil que senta na mesa dos adultos do mundo para falar sobre geopolítica. É um Brasil que, quando se posiciona em relação a uma guerra na Ucrânia, o mundo para escutar e fala: bom, o que o Brasil está fazendo? Porque se o Brasil entrar nisso daí, acabou a guerra. Qual que é a posição do Brasil sobre o conflito no Oriente Médio? Porque se o Brasil se envolver, acabou a guerra. A gente está num patamar de desenvolvimento tão grande, de educação desenvolvida, que hoje a gente tem um analfabetismo infantil de 56%, uma tragédia humanitária, de saúde desenvolvida sem a gente ter, né, hoje os horrores que a gente vê de fila do SUS, de infraestrutura, que a gente não tem o básico, né? A gente poderia dobrar a nossa produção agropecuária sem derrubar uma árvore sequer, só com ferrovia, só com portos, para a gente escoar a nossa produção. Então, se a gente resolvesse esses problemas domésticos para estar, né, entre os 3 países mais ricos do mundo, e ditando as regras da geopolítica global, esse é o país que eu projeto e que eu acredito que a gente tem potencial para ser. Porque o Brasil, ele já foi um país levado a sério para o mundo, as decisões do Brasil já interferiram diretamente nos destinos do mundo, no Império de Dom Pedro II. A gente já foi grande, a gente já foi relevante, a gente já esteve na mesa dos adultos. Dá para a gente ser. E mais do que isso, há 60 anos atrás, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, eram mais pobres, tinham mais analfabetos, tinha menos saúde do que o Brasil. Ou seja, a gente tem uma notícia péssima nisso, que significa que em 60 anos a gente não melhorou nada, né, quando comparado com o resto do mundo em desenvolvimento, nem comparando com o país desenvolvido, comparando com o mundo em desenvolvimento. Pega o Sudeste Asiático. Ano passado eu estive lá, Singapura, Indonésia, né, os países estão assim, explodindo de exportação para o resto do mundo, aproveitando o conflito dos Estados Unidos com a China e com a Rússia. E a gente está parado, né? A notícia ruim é que a gente, em 60 anos, podia ter se desenvolvido e não se desenvolveu. A notícia boa é que tinha gente pior do que a gente, está hoje, e que conseguiram se transformar em país desenvolvido. Então, acho que a gente consegue. Eu vejo que você tem um perfil analítico, é uma máquina de dados e tudo. Eu estou vendo você se aventurando com a questão de Prefeitura de São Paulo, que é um cargo que não parece combinar com o seu perfil. Só parece, tá? Eu trabalhei 4 anos com recrutamento e seleção, e não estou falando de maldade, não. Eu vejo que você está entre os 513 deputados, na minha avaliação, que está um pouco distante, que eu não estou acompanhando tanto, mas pelo pouco que eu vejo que você é top 10 lá no Congresso Nacional hoje. 513. Mas eu não consigo ver como que uma máquina igual você, com esse tanto de informação, com esse tanto de pujança política, né, esse punch seu em ser um grande legislador, que eu reconheço que você é, independente de qualquer coisa de partido, quem pensa sabe que você é. Você é um cara dedicado a ponto de te colocar aí nesse top 10. Que doideira que é essa de pegar esse cara analítico e sentar num cargo altamente burocrático, altamente... você tem que suportar tanta loucura, tanta gente, tanta pressão, e eu vejo que às vezes a gente vai perder um talento no parlamento para mexer com prefeitura. Da onde você tirou isso? Da minha experiência do primeiro mandato. Eu sempre acreditei, e eu sempre disse, que preferia estar no poder legislativo
para pensar a estrutura de país e para pensar a longo prazo, para pensar a Constituição, para pensar os problemas estruturais do nosso país, e não o gasto do dia a dia, a folha de pagamento, e não a burocracia do dia a dia do Poder Executivo, justamente por pensar que é o Legislativo que tinha mais poder de mudar as coisas no longo prazo. Exercendo o mandato, eu percebi que a maior parte dos projetos que a gente aprova são do Poder Executivo. Independentemente de ser de curto, de médio e de longo prazo, a maior parte das mudanças da Constituição que a gente faz vem do Poder Executivo. Quem mais legisla no nosso país não é o Poder Legislativo, é o Executivo. É o Executivo que pauta o debate político. E mais do que isso, o prefeito de São Paulo, ele tem um orçamento maior do que todos os governadores do Brasil, com exceção do governador de São Paulo. Todos os outros governadores do Brasil têm um orçamento menor do que o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo, ele é um governador. E a cidade de São Paulo é a única capital que não tem um escritório político em Brasília para articular uma bancada para defender os seus interesses. E aqui na cidade de São Paulo, cada R$11 que a gente paga de imposto, R$11 que a gente paga de imposto, para Brasília, volta um. É o menor ROI da República. Cidadão que trabalha, estuda na cidade, no estado de São Paulo, é saqueado todo dia pelo governo federal. E a prefeitura não tem o mínimo que é o escritório político em Brasília. Então eu escuto muito, Pablo, inclusive dos meus eleitores. Pô, mas a gente vai perder um cara importante no Congresso Nacional, a gente vai perder um cara que faz um embate importante no Congresso Nacional. Não. O prefeito de São Paulo, eu como deputado, sou um voto. Como prefeito, eu tenho a capacidade de influenciar o voto de toda a bancada dos deputados federais do estado de São Paulo. Então, como prefeito, sou 50 votos dentro do Congresso Nacional. Agora, o prefeito atual não exerce esse poder. E, para além disso, a situação que a nossa cidade está, é a cidade mais rica da América Latina. Como é que tem 700 mil miseráveis? Como é que a gente está batendo recorde de roubo? Se você não estivesse disputando e tivesse dois caras no segundo turno, que é o atual prefeito e o mandatário do CEO da República aí, você acha que qual dos dois ganharia a eleição? Hoje, no cenário de hoje. Hoje, qual ganharia? Acho que o Ricardo Nunes ganharia pela rejeição do Boulos. Você acha que rejeição faz o cara perder? Faz. Eleição majoritária? Faz. Eleição majoritária... A última eleição majoritária tinha os dois com maior rejeição e o cara mais temido de todos os tempos, que você lutou contra ele, eu também. E não adiantou, o cara tinha uma rejeição absurda, todo mundo tinha pavor dele. Por que ele ganhou? Mas ainda assim, o Bolsonaro conseguiu ter uma rejeição maior. O segundo turno é disputa de rejeição. Agora, no primeiro turno, independentemente da sua rejeição, você precisa ter relevância para ir para o segundo. Então você pode apanhar, a imprensa pode estar contra você, você pode ter uma rejeição muito grande, mas se você tiver um apoio muito grande também, aí você vai para o segundo turno. Aí no segundo turno é disputa de rejeição. Agora, na sua pré-candidatura, você acredita que você vai para o segundo turno? Sim, claro, eu disputo para ganhar, não disputo para marcar a posição. Muito bom. O que é a principal coisa que você acha que você pode mudar na cidade de São Paulo? Segurança. Sem dúvida nenhuma, segurança. Dá uma ideia aí. O que é que você quer fazer na segurança? Primeiro ponto. Estive em São José dos Campos recentemente vendo o programa deles o CSI, né, que é o Centro de Segurança e Monitoramento. E eles têm um sistema de câmeras com reconhecimento facial, inteligência artificial, que o sujeito comete um crime na rua, a pessoa liga, fala, olha, um cara de camiseta azul, mochila vermelha e bicicleta acabou de levar meu celular. Você coloca no sistema, né, o cara de bicicleta, coloca a mochila vermelha, a camiseta azul, imediatamente vai aparecer todas as pessoas na cidade com aquela característica. Com isso, eles conseguiram reduzir os crimes, o número de roubos em 70% em São José, o número de homicídios em 40%. Por quê? Porque simplesmente é muito difícil você cometer um crime à luz do dia, no meio da rua, numa via pública, e você não ser pego, você não ser reconhecido. Pegaram gente procurada pela Interpol, porque o banco de dados, né, das câmeras com inteligência artificial dialoga com o Córtex, que é do Ministério da Justiça, e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, se o sujeito está sendo procurado pela Interpol, se ele está sendo procurado por um crime federal, se ele está sendo procurado por cometer um crime no Estado de São Paulo, ele é pego. E tem câmera até dentro das unidades básicas de saúde. E aí tem dois casos muito curiosos que me contaram lá, que eu achei até engraçado. Um, no traficante que foi levar a tia para uma consulta na UBS, a câmera de reconhecimento facial estava dentro da UBS, pegou ele, a polícia militar foi lá e prendeu. O cara foi levar a tia para uma consulta, foi pego. E a outra coisa, como você tem essas câmeras dentro das UPAs, que é a unidade de urgência e emergência, se o criminoso vai lá, troca tiro com a polícia, é baleado e vai para urgência e emergência para salvar a sua vida, ou
ele vai para a UPA e vai ser preso, porque a Câmara vai reconhecer que ele é o bandido que trocou tiro com a polícia e ele vai para a cadeia, ou ele vai morrer, porque ele não vai poder ser tratado na UPA. Então é um cerco ao crime muito forte. E aqui na cidade de São Paulo a gente sofre não só com o crime organizado, com o PCC, que assim está tomando a cidade com a Cracolândia, agora com o escândalo dos ônibus, os contratos milionários de dinheiro do pagador de impostos da cidade de São Paulo, indo diretamente para o bolso do PCC. Mas com o crime desorganizado também, com roubo, com furto, assim, não existe nenhuma área, e eu já rodei todos os 78 distritos da cidade, em que a principal preocupação não seja a segurança pública, independentemente de bairro, de classe social, de profissão, a principal preocupação é a segurança pública. Até tem ruas, né, que você precisa decidir, tem um farol, chegou às 10, 11 horas da noite, você precisa decidir se você vai ser roubado pela prefeitura, se você atravessar o sinal vermelho, ou se você vai ser assaltado ali, vai ficar parado no sinal. Então, hoje, antigamente, aliás, se dizia que você não podia andar com o celular no meio da rua. Hoje você não pode andar com o celular dentro do seu carro, que quebra o vidro e leva o celular. Então, assim, está numa situação que é a pior que eu já vivi aqui na cidade. Né? Boa. Me fala uma coisa. Se não for você, não for o Nunes, não for o rapaz lá que o CEO lá da República está apontando, tem alguma outra pessoa que você poderia falar assim, poxa, essa aqui dá conta do tranco? Tem alguém aí que você imagina? Não, se tivesse eu não me candidataria. A Tabata não dá conta? Porque eu ia apoiar, não dá. A Tabata, veja, fazendo uma comparação da Tabata com o Boulos, né, da atuação deles e conhecendo os dois da Câmara dos Deputados, a Tabata é um Boulos pausterizado. Ela continua sendo da base do governo Lula, continua votando junto com o governo, continua passando pano para os escândalos do governo, continua não fazendo um trabalho de fiscalização e controle que é de um deputado federal. Então, assim, na natureza, assim, os dois têm um discurso diferente, mas tem práticas dentro da Câmara dos Deputados muito parecidas. Então, não acho que dê conta do recado. Ainda mais, sendo a principal preocupação da cidade de São Paulo, a segurança pública. Nesse projeto que eu falei para você que eu aprovei do aumento de pena de roubo, furto e receptação, tanto a Tabata como o Boulos marcaram presença, estavam no plenário e escolheram não votar. Por quê? Porque eles são contra, mas eles não querem que quando chega a campanha, quando chega no debate na televisão, eu vá lá e pergunte para eles por que vocês votaram contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, só deles se a maior parte da população é contra. Mas só deles marcarem presença, o povo fica mais grilado com quem não tem posição. Mas então, é exatamente isso que eu quero te colocar. Né? Eles têm um posicionamento contrário, mas em vez de fazer um posicionamento contrário, fizeram um cálculo político, porque vão disputar a eleição majoritária agora, não querem se desgastar com o eleitor, sabe que a principal pauta é segurança pública, e agora os dois estão querendo dizer que estão preocupados com segurança. Mas vejam o mandato de ambos. Pegam uma proposta deles sobre segurança, zero. Eles estão todo mundo com pesquisa na mão, todo mundo sabe que segurança é a principal preocupação na cidade de São Paulo, e agora todo mundo quer falar do assunto. Agora, quem é que tem um histórico de defesa? Quem é que tem projeto? Quem é que aprovou medida em relação a isso? Só eu. Muito bom. No segundo turno, então, salva de palmas para ele. No eventual segundo turno, caso o povo não escolha, apesar de você ser um cara aí batalhador e merecedor... Pablo, eu vou te parar aí. Eu vou te parar aí, porque eu disputo para ir para o segundo turno. Eu não disputo conjecturando, se eu vou perder. Não, meu amigo, se eu estou entrando, se eu estou disputando para vencer. Eu não vou entrar na disputa para marcar posição, para crescer meu nome, para aumentar minha votação para deputado. Eu disputo a eleição para entrar, para governar a cidade, para fazer o melhor governo da cidade. Vou respeitar seu campo magnético, então. Quem dos dois você não apoiaria de jeito nenhum? Você está fazendo a mesma pergunta? Não, estou falando de segundo turno, falando de outra coisa. Não, é a mesma coisa. Quem de jeito nenhum? Não, mas se eu falar... Você não apoiaria de jeito nenhum dos dois? Se você me perguntar quem de jeito nenhum, você está me perguntando exatamente a mesma coisa de quem eu apoiaria. Vamos lá, então. Acabou a eleição, você perdeu, o Nunes ganhou, então. Você apoiaria ele, conhecendo ele, pelo que você já viu que ele fez, você chegaria a apoiar? Acabou a eleição já, pronto. Não, se acabou a eleição, eu vou... Não, primeiro, eu não vou apoiar ele, não sou aliado político dele, não acho que ele faça um bom governo para eu ser um deputado, digamos assim, da base do governo Nunes, porque, enfim, nem seria possível que eu não sou vereador. Mas... boas medidas eu concordaria e apoiaria, e más medidas eu criticaria, como faço hoje. Sim. E se seu partido não tirar o apoio, o que é que você vai fazer? Eu vou brigar até o final para ser eu nomeado. Fala o seguinte para mim. Se alguém promovesse um processo de cassação lá na Câmara, porque você é um cara enjoadinho, né, para o sistema político. Seu parceiro do MBL falou, mamãe falei lá, né, o Arthur. Sim. Acabou falando besteira lá
naquilo que ele estava, né, buscando energia nova para ajudar na eleição dele para governo, e do nada ele caiu e perdeu o mandato. Sim. Se esses caras fizessem isso com você, assim, como é que seria a sua atuação em relação a isso? Você já sabe que o sistema, quando quer derrubar, vai lá e derruba e pronto. O que você faria com o povo? Você faria a mesma coisa que você fez ali, gritar para esse povo ir para a rua? O que você faria numa situação dessa? Similar à do Arthur Durval. Eu ia cair atirando. Eu ia falar que eu estou sendo derrubado não pelos meus vícios, mas pelas minhas virtudes. Eu estou sendo derrubado não por eu cometi algum erro, porque eu roubei, porque eu matei alguém, diferente de outros deputados que roubam, que até matam, né? Eu estou sendo derrubado porque eu incomodo eles. Eu estou sendo derrubado porque toda vez que eu chego e falo que, discutindo, por exemplo, no dia a gente estava discutindo a regulamentação do Uber, eu falei, ó, é muito fácil para você, o deputado do PT, né, falar que vai querer cobrar 27,5% do motorista de aplicativo, quando você gasta 8 pau por mês com aluguel de carro e 10 pau por mês com gasolina, que eu não sei que você está fazendo tanto, que você consegue gastar 10 mil reais de gasolina todo mês de dinheiro público, você está rodando o mundo, né, com o seu carro, porque, enfim, não sei onde é que você está enfiando esse dinheiro. Então é muito fácil você fazer isso quando você não depende de nada disso, quando você não conhece a realidade desses trabalhadores, quando você nunca pegou um Uber na vida, porque você está lá muito tranquilo, com o seu carro de luxo, com o seu segurança, com o seu motorista, com a sua gasolina, paga com dinheiro público. Então eu vou falar isso, que eu estou sendo derrubado porque eu estou incomodando. Agora, eu não vou deixar de defender as minhas convicções, eu não vou deixar de defender o que eu acredito, eu não vou deixar de se posicionar da maneira firme, de maneira incisiva, como eu me posiciono, eu não vou deixar de criar inimigos por aquilo que eu acredito. Aliás, Winston Churchill, que para mim foi o principal estadista, né, do último século, dizia o seguinte: você tem inimigos? Bom, significa que você defendeu alguma coisa alguma vez na sua vida. Então, eu permaneço fazendo inimigos, e não tenho o menor receio disso. Se algum dia falaram, ó, não, se você continuar defendendo isso que você acredita, que você continuar fazendo o que você faz, você vai ser caçado. Eu falei, pois bem, casse. Eu não estou na vida política porque eu quero me eternizar na política, eu quero viver de política. Eu estou na vida política para defender o que eu acredito. Você concorda com reeleição? Com reeleição? Para a carga executiva eu não concordo, acho que ele tinha que ter um mandato mais longo, para o sujeito poder planejar uma política pública e poder implementar essa política pública pensando de fato no seu mandato, na sua gestão, e não pensando na próxima reeleição, e mesmo porque são os cargos executivos que têm a máquina para se perpetuar na eleição e na reeleição. Então, se você ganhar, você já vai fazer um compromisso de não ir para a reeleição. Posso fazer o compromisso de não ir para a reeleição tranquilamente. E agora, o que eu defendo é que o mandato seja mais longo, para você, em um mandato, poder fazer muito melhor. Ou que a gente adote a legislação americana, que você tem uma reeleição e acabou, nunca mais você pode disputar aquele cargo na sua vida. Sim. Qual que é o fim do Kim na política? Ele tem uma data, tipo assim, cara, eu vou servir por 10 anos, por 20 anos, ou o gatilho de saída seria atingir tal cargo? Existe esse temporizador aí na sua cabeça? Existe. Eu não quero ficar o resto da minha vida para a política, eu sempre digo isso para os meus eleitores, sempre disse isso para os meus apoiadores, né? Eu quero deixar, como eu coloquei para você, eu quero deixar um legado na minha vida pública, que eu olhe para trás, que eu me orgulhe, que eu fale isso para os meus filhos, que eu fale isso para os meus netos, e o maior projeto, o maior benefício, o maior legado que eu puder deixar para o país, eu vou trabalhar para conseguir. Agora, não vou te precisar, vai ter um período, vai ter um cargo na minha vida que eu vou parar, mas que vai ter um momento da minha vida que eu vou parar, porque eu tenho vontade de seguir carreira acadêmica, eu tenho vontade de fazer mestrado, tenho vontade de fazer doutorado, tenho vontade de advogar, tenho vontade de dar aula, e eu quero fazer isso para a minha vida, eu acho que posso contribuir muito para a sociedade. Você tem que casar também, na iniciativa privada, tem que casar, tem que ter filho. Você só vai casar depois de sair da política, mesmo então? Porque, não, posso casar também dentro da política também. Mas, sem dúvida nenhuma, estar na política e levar a política a sério dificulta muito você cuidar de uma família, né? Mesmo porque se você leva a sério uma família, você cuida da sua família, você precisa dedicar tempo para ela, você precisa dedicar tempo para os seus filhos. E o Bolsonaro, o que você tem para falar dele? Eu acho que ele perdeu uma oportunidade gigantesca de fazer um bom governo de direita e de fazer com que a direita ficasse pelo menos 16 anos no poder. E eu coloco aqui 4 pontos principais, 4 críticas principais que tem o governo Bolsonaro. Primeiro ponto, a indicação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Ter nomeado o Augusto Aras, que é um petista, que é um amigo do José Dirceu, que acabou com a Operação Lava Jato e que permitiu que todos os presos na Lava Jato fossem soltos, para mim foi um grande desastre para o nosso país, é a grande razão, uma das grandes razões do PT ter voltado para o poder. Outro ponto, no primeiro ano de mandato, eu articulei junto com outros deputados um projeto que voltou para a pauta agora, foi discutido no Senado,
que é acabar com decisões monocráticas no Supremo, que é acabar com essa história de um ministro vai lá, dá uma decisão, senta em cima da decisão 15 anos e nunca submete para os seus pares, e aí cada ministro tem o poder de um semideus. Bolsonaro, a pedido do Toffoli, vetou esse projeto que a gente aprovou no Congresso Nacional e criou esse monstro que a gente está assistindo agora. Outro ponto, mais uma vez envolvendo o Supremo, indicou o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, que foi o responsável por dar o voto de Minerva, o voto de desempate, para retornar com os direitos políticos do Lula. O Lula estaria solto hoje, independentemente das duas indicações do Bolsonaro para o Supremo? Sim. Agora, o Lula poderia estar solto e inelegível, não fosse a indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, acha que deu o voto decisivo para o Lula poder disputar a eleição. Lula sequer poderia disputar a eleição não fosse a indicação do Bolsonaro para o Supremo. Para mim, esse foi um erro gravíssimo, que inclusive o próprio filho, e eu estava lá quando isso aconteceu, o deputado Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, comemorou quando isso aconteceu e ainda disse na comissão que aquilo seria bom para o Bolsonaro porque reavivaria o espírito anti-PT. É o resultado está aí que a gente está assistindo agora. Então, eu acho que esses são os pontos que são os erros graves que ele cometeu e que fez com que a gente estivesse vivendo a situação que a gente está vivendo hoje. Confia na urna eletrônica? Eu acho que a urna eletrônica, ela poderia sim ter um sistema mais auditável, ela poderia sim ter um sistema em que, né, automaticamente você checa a pessoa que você votou e depois você pode permitir, não uma checagem, contra a checagem impressa manual, acho que isso dá mais margem para fraude, já aconteceu, já deu errado no nosso país, dá mais margem para fraude do que isso, mas também acho que a gente poderia melhorar o sistema de auditoria da nossa urna eletrônica. E você confia nos ministros do STF? Não. Zero. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal hoje se transformou num parlamento paralelo do PT. Eu estava vendo hoje mesmo, mais cedo, 1 hora atrás, a gente aprovou a desoneração da folha de pagamento, né, ou seja, redução de tributos em cima da folha de pagamento. O PT perdeu no plenário, perdeu no Congresso, nós derrubamos o veto, Lula vetou, a gente derrubou o veto, o Haddad publicou a medida provisória, a gente derrubou a medida provisória dele, que, aliás, a gente nem deveria ter votado, porque medida provisória, quando é ilegal, o presidente do Senado tinha o dever de devolver o presidente da República sem nem o Congresso votar. Mas, enfim, o Pacheco não teve coragem, a gente votou, derrotou. Agora ele recorreu, caiu no Zanin, que era advogado pessoal do Lula, e ele derrubou a desoneração da folha de pagamento com uma canetada, com uma decisão monocrática que era para a gente ter acabado no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, assim, acho que, para além disso, né, a gente tem agora as decisões sem direito ao contraditório, sem direito à ampla defesa, sem o devido processo legal. O Supremo abre inquérito de ofício, sem ser provocado pelo Ministério Público. E aí a própria vítima do suposto crime é o relator do caso, orienta a Polícia Federal, né, faz o papel de Ministério Público e julga o caso. Então, assim, se transformou não só num órgão que, em ministros que usurpam o poder legislativo, que usurpa a competência legislativa do Congresso Nacional, mas que também diz respeito ao devido processo legal e que, dependendo da orientação ideológica do parlamentar que ele está julgando, e para mim, essa é uma mudança que a gente tinha que fazer urgente no nosso país, que é o modelo europeu. Uma coisa é a Corte Constitucional, uma coisa é o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é a Corte que julga os políticos. São duas coisas distintas. Corte Constitucional julga a tese abstrata, julga a lei, não julga a gente. E a Corte que, de fato, julga casos, na minha avaliação, aliás, nem deveria ter foro privilegiado, nem deveria ter uma corte especial para julgar os políticos. Mas se há o foro, que seja julgado por uma corte que não seja a corte que julga as leis, como acontece na Europa. É interessante que o foro privilegiado foi estabelecido do regime militar, né? Pós, né? Durante o regime. Não, pós. Foi durante. Esse direito foi criado justamente para mostrar para... Você também é jurista, eu também sou, eu salvo engano, foi. Eu lembro da crítica, porque hoje deve ter 70 mil pessoas com foro privilegiado. Sim. E aí eu fiquei chocado estudando isso, né, se eu tiver errado, depois alguém corrige. Olha para mim o período que foi colocado isso aí no Brasil. E esses caras colocaram isso justamente para dar direito político e falar, não, nós não temos uma ditadura. E hoje os caras usam disso como um instrumento para ser bandido, né, assim, e não respeitam o mínimo. Você acha, então, que, olhando para esse cenário aí, que parece irreversível do Supremo Tribunal Federal, você acha que a gente deveria lutar para colocar mandato para ministro do Supremo e tirar esse negócio de
O cara ficar até... Imagina, você aguentar um cara que acaba de entrar há 40 anos, 30 anos, você acha que tem que ter mandato Com também? certeza, para mim, 10, 12 anos, o máximo, um mandato de ministro supremo, e com impedimento de disputar a eleição. Porque senão também a gente queria um sujeito ficar lá 10, 12 anos no Supremo, dando um monte de decisão, para fundamentar depois a candidatura dele para presidente, para senador e tal. Você acha que tem alguém fazendo isso? Não pode usar isso para trampolim político. Você acha que tem alguém fazendo isso? Eu acho que foi indicado um ministro que é, evidentemente, um militante político, que é o ministro Flávio Dino. E que ele mesmo, antes de entrar no Supremo, logo ao ter a sua aprovação nomeada, disse que quando sair do Supremo pode voltar para a política. Mas, porra, isso é uma patifarice. O país sério é motivo do sujeito nem assumir o cargo dele no Supremo. É motivo de ter uma indignação popular tão grande que o sujeito renuncia de vergonha. Né? Você acha que o Brasil tem jeito? Tem, senão não estaria fazendo o que eu faço. Eu falei ainda o Brasil. Acho. Não? O Brasil é um sistema cultural, um sistema de crença, é mais do que você pode imaginar. Eu sei que você é um cara aguerrido, mas eu perguntei sobre o Brasil e o brasileiro. Não, mas eu sei. Mas se eu não tivesse... Dá três, então, soluções para o Brasil. Se eu não estivesse pensando no Brasil, se eu não estivesse pensando no brasileiro, né, eu não estaria me dedicando à vida pública. Sim, né? eu sei que você é muito dedicado, só que a gente está falando de um sistema de 500 anos. Não, eu entendo perfeitamente. Três caminhos, então, para a gente mudar esse povo. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que, primeiro, um dos principais problemas que a gente tem, como você colocou, históricos, culturais, é o patrimonialismo. Né? As pessoas confundirem o que é público com o que é privado. Né? Tanto os políticos acham que o poder e que o dinheiro é deles, como a população acha que o poder e o dinheiro é dos políticos. A maior parte da população acha isso. E concorda com isso quando o sujeito vai lá e inaugura a obra e o sujeito aplaude. É como, tem uma analogia muito boa do Nando Moura, que ele diz o seguinte: quando você vê um político inaugurando uma obra no seu bairro e você aplaude ele, é como se você sacasse o seu dinheiro no caixa eletrônico e aplaudisse o caixa eletrônico. Fala, porra, obrigado por dar o meu dinheiro. É isso. Então, para mim, uma das principais frentes, né, para a gente acabar com esse ranço histórico que a gente tem, porque o nosso orçamento, o nosso dinheiro, o dinheiro do brasileiro, ele é sequestrado por uma elite pública, por uma elite privada, que vive de privilégio. A elite privada, ela não está preocupada em gerar emprego e gerar renda, ela não está preocupada em gerar o melhor produto, ela não está preocupada em diminuir o preço, ela está preocupada em ter um privilégio tributário, regulatório junto com o governo para matar o pequeno empresário, que é 99% dos empresários são pequenos, são médios no nosso país. E a elite pública está preocupada em sugar o máximo que ele puder do pagador de imposto mais pobre para viver uma vida de privilégio. O teto remuneratório constitucional, o máximo que um funcionário público pode receber é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu já acho alto, de R$44 mil. Há 8 anos atrás, esse levantamento já está defasado, mais de 8 mil juízes recebiam mais de R$100 mil por mês. Se você virasse governador, por exemplo, você abriria mão de morar no palácio? Aí eu concordo com a medida do Tarcísio de mudar para Cracolândia. Aí eu mudaria para lá, justamente para dar o exemplo. Você acha que o presidente da República tem que morar no palácio? Acho que sim, todos os chefes de Estado, até por razão de segurança. Por exemplo, não acho que o palácio tem que ter o luxo que tem hoje. Agora, sim, que de fato tem que ter uma sede de governo para o presidente da República, até por razão de segurança. Eu nem acho que tem luxo. Eu entrei lá no ano da política, eu achei bem estragado, as coisas bem defasadas. A arquitetura luxuosa. Não, mas calma, você foi no Congresso? Não, fui no Planalto, onde Planalto? o Bolsonaro... Ali eu não achei nada luxuoso. Eu não sei se é por causa do Bolsonaro, que ele não deixava ligar nem a aquecimento de piscina. Ele era um cara bem enjoado com isso. Mas me fala uma coisa. Você acha que é justo um político? Você está discutindo poder. Eu estou fazendo essa pergunta justamente por isso. Você acha que é justo para um político que é funcionário do povo viver uma vida palaciana? Era essa a pergunta, né? Tem alguns governadores que abrem mão disso. E aí você está falando, não, eu acho que o presidente pode morar nisso. Você que é um cara, você abre mão das suas verbas públicas, não é? Sim. Por que, então, que o executivo poderia usufruir esse privilégio de viver essa vida palaciana? Você não acha que eles vão continuar achando? Não acho uma questão de viver uma vida palaciana. O que eu coloco é uma questão de segurança. Então, por exemplo, se você for... Segurança pode ter numa casa no condomínio fechado. Não, mas tudo bem. Mas então, se há uma estrutura pública, né? Isso você sujeito anda é visado. De Uber? Eu ando de Uber. Então, e a sua segurança? Não, a minha segurança eu abro mão. Agora, então, eu você virou acho presidente que se do Brasil tiver... hoje. Não, se eu for presidente do Brasil, aí a minha segurança é mais importante do que eu sendo deputado federal. Porque eu estou representando o Estado brasileiro. Então você moraria no palácio? Hoje eu represento os meus eleitores. Sim, então você moraria no palácio? Sim.
Sim, não teria problema nenhum. Não. E o gasto exorbitante de morar num palácio, você poderia reduzir aí você pode enxugar, lógico. Gastar assim, mas de qualquer jeito é um palácio. Se ficar no palácio, vai gastar milhões todo mês lá. Não, mas tudo Você bem, moraria mesmo assim. Você pode enxugar, e tem várias áreas do palácio que, inclusive, dá para você fazer parceria público-privada com a arrecadação daquilo, com o turismo, com a arrecadação daquilo, com eventos, você pode Mas utilizar também para você financiar a estrutura pública. toparia morar ou não, numa casa, ao invés de ir para o palácio? Topo também. A questão, Pablo, é segurança. É o chefe de Estado. O chefe de Estado, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele é avisado por organizações criminosas. Se ele combate, se eu for, vamos colocar no mundo imaginário hipotético que eu sou presidente da República. Eu sou presidente da República, eu vou declarar guerra ao PCC, vou declarar guerra ao Comando Vermelho. Então o governador também tem que morar. Eu preciso, não, acho que o governador também, porque ele também é o comandante-chefe da Polícia Militar. Certo. Então não teria problema nenhum gastar. Eu já entendi que você falou sobre mesclar esse... Dá para ser austero. Agora, você não precisa se matar para isso. Você analisando as contas públicas aí da Prefeitura de São Paulo, se você assumir no próximo ano, você acha que você consegue baixar em quantos por cento com essa austeridade sua? Baixar o quê? Os gastos do governo. Acho que dá para a gente baixar pelo menos 20%. E a gente já está falando... Como? Opa, peraí, dentro dos gastos, só para você ter uma ideia. Só de estatal, municipal, né, a gente tem a Prodan, por exemplo, que é a empresa municipal de processamento de dados. Tem um gasto bilionário com a Prodan todos os anos. 5 bi? Bilionário com a Prodan todos os anos. É mais ou menos uns 5 bi. E a Prodan produz, por exemplo, um software de prontuário eletrônico 5 vezes mais caro do que o melhor do mercado. E a minha formação técnica é de processamento de dados, eu era programador. Então, assim, o melhor software de mercado, top, é 5 vezes mais barato do que aquele que a gente desenvolve numa empresa pública, que o diretor vai lá e tira 100, tira 150 mil. Isso sem falar em todos os gastos discricionários que você tem. Você já fez uma denúncia no Ministério Público, por exemplo, ou não? Dentro da Secretaria. Mas é legal, é imoral, mas é legal. Não tem como denunciar para o Ministério Público. O Ministério Público vai falar. Mas se o melhor do mercado é X e o dele é 5 vezes mais caro, eu sei que é imoral, mas pode detectar ou pelo menos abrir uma investigação para ver o processo licitatório. Sim, não, eu representei o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas falou, é legal. E, inclusive, por lei, o poder público tem que, quando há empresa estatal... Isso não te deixa puto, não, velho? Mas é lógico, por isso que eu sou deputado, por isso que eu estou na vida pública. Porque eu vejo o cara você já formou? 5 vezes mais caro. Outra coisa, essa questão do que eu falei da remuneração do juiz, para mim, os privilégios que você tem da elite do funcionalismo público é uma das coisas que mais me indigna e uma das coisas que eu mais luto contra no Congresso Nacional, porque dois dos principais beneficiários são duas das entidades, das instituições mais perigosas para os deputados, que é o Ministério Público e o Judiciário. Então ninguém tem coragem de fazer esse enfrentamento lá. Quando eu entro com uma representação para acabar, por exemplo, com um quinquênio de juiz que quer ter aumento automático a cada 5 anos, estourando em 80 bilhões de reais no nosso orçamento, o Tribunal de Contas concede, e aí vai para o Supremo, aí seu movimento formou quantos deputados federais? Meu movimento quantos deputados? O MBL? Não, sou eu, deputado federal do MBL. Só você? Sou eu. Por que esse movimento é estéreo assim? Só formou você? Porque, primeiro, acho que nós não temos um partido político, e isso dificulta muito na eleição da chapa, porque a gente não monta as nossas chapas, a gente está sempre refém de chapas de outros partidos. E porque durante todo esse processo, a gente foi muito mais um movimento de rua do que um movimento de política institucional. Agora que nós estamos nos formando mais no movimento de política institucional do que no movimento de rua. E porque é muito difícil. Sim, estou isolado. Não tem a menor dúvida disso. Você vai fazer 8 anos já de parlamento e você não conseguiu formar um deputado além de você? Isso é um movimento ou isso é você sozinho falando que tem um movimento? Não, isso é um movimento. Agora, é um movimento que não tem a grande imprensa, é um movimento que não tem rios de dinheiro público, é um movimento que é justamente o contrário daquilo que a política institucional estabelecida defende. Você já fez abertura de assinatura para abrir um partido? Tem o MBL, tem uma abertura iniciou um processo de coleta de assinaturas para partido político. Vocês já estão com quantas mil? Ah, não sei te dizer precisamente, porque eu não estou na operação do dia a dia do partido. Então. Está no começo. Está no começo. Você tem um sonho de fazer parte de um grupo político que vai eleger o presidente do Brasil? Sim, eu quero que o MBL eleja presidente da República, eleja presidente do Senado, eleja presidente da Câmara, eleja presidente do Supremo Tribunal Federal. Sim. E o cara com as suas ideias, você sabe que você não vai aprovar o partido nunca. Né? Ah, aí nós podemos fazer uma aposta. Quer apostar quanto? Quanto você oferece? É só você falar a data, até tal data. Aí depende do tamanho da aposta que eu vou fazer. Até 2026. Até 2026, você acha? O ex-presidente não conseguiu formar um partido, você vai conseguir?
com um deputado guerreiro. Você é japonês ou coreano? Sou brasileiro, né? Não, a descendência. Meus... Boa. A descendência da onde? Meus avós são japoneses. Japoneses. Você está falando uma coisa aqui, ó. Você está fazendo uma aposta. O Bolsonaro, querido, 50 milhões de pessoas votaram nele. Ele não deu conta de fazer um partido. Um samurai. Minha família realmente era um clã de samurai. Olha aí para você ver. Um samurai que está lutando sozinho vai conseguir fazer até 2026? Ué, essa é a aposta. Até 2026. Quer pegar quanto você não vai conseguir? 50 mil reais. Vou te dar 500 mil reais se você conseguir validar esse partido. E eu te pago 50 se eu perder, então. Você não precisa. Você vai fazer o seguinte: Ah. se você perder esse negócio até 2026, seu candidato à presidência da República vai vir de vice comigo. Fechou. Fechado? Fechou. Está apostado. Tá E está apostado. apostado. Se você conseguir validar e alguém do seu partido, que seja um vereador pelo seu partido até 2026, não vai ser de vereador, vai ser majoritário, ganhar uma eleição ali validando o partido, não é falar que tem. Eu te dou 500 mil reais de investimento para a campanha na minha pessoa física. Fechou? Fechou. Está apostado e você já perdeu. Muito bom. Agora, você vai enfiar a mãozinha nessa caixinha aí, Kim. Do lado aí, ó, tem uma caixa secreta, você enfia a mão, tem alguns objetos. Aí você tira, vai lá. Não tem nenhuma sacanagem, não. Política é desconfiada. Escolhe um item, puxa esse item. Saiu a Bíblia Sagrada. A Bíblia. Qual versículo que já mexeu com você assim, que você leu e falou, poxa, vou mudar de vida ou eu vou aplicar esse conceito? Essa Bíblia está em inglês. Mas tem algum versículo ou não tem? Você não tem proximidade com isso às vezes? Depende da sua resposta. Não, o que eu levo não é um versículo, mas é não é um mandamento também, mas é uma orientação, por assim dizer, do sebastianismo, né? Eu sou anglicano, que é ora et labora, né? Não espere que as coisas vão cair do céu. É a expressão em latim para reza e trabalha. Reza e trabalha. Não espere que as coisas vão cair por oração. Mas da Bíblia você não... De um versículo específico, não. Ou de uma história de alguém, tipo alguma coisa que a Bíblia impactou a sua vida, alguma coisa assim. Acho que a história, né, do êxodo do povo judeu do Egito, da fuga da escravidão, que inclusive a passagem é agora a Páscoa judaica, a gente está nesse período aí nos próximos dias, é uma história que inclusive eles simbolizam, né, comendo coisas amargas, comendo coisas salgadas, e é uma história que me impacta, em que inclusive no ano passado eu estive em Israel, fazendo a Via Crucis, né, conhecendo o Santo Sepulcro, onde estava fincada a cruz de Cristo, onde nasceu Jesus Cristo, e que é uma história de, primeiro, você negar, você rechaçar falsos ídolos, né, que surgem a todo tempo e que tentam te tentar a todo tempo, e de, ao mesmo tempo, você não só ter uma fé em Deus, mas nos seus irmãos, mas em todas as pessoas que estão te acompanhando naquela trajetória, que estão passando pelo inferno com você, e justamente por estar passando pelo inferno junto com você, que aquelas pessoas vão estar junto com você pelo resto da sua vida, porque é justamente nesses momentos que você sabe, quando você está no pior momento, quando você está sendo mais linchado e mais destruído por todos, que você sabe que quando você olha para o seu lado, que o cara que está do seu lado é realmente seu irmão. Muito bom. Pega mais um item aí. Vamos lá. Escolha o item, taca a mão, já puxa pra fora. Tá querendo fazer leitura de mão aí. Tirou um frango. Que é isso? Quando que você se sentiu um frango fraco, impotente, assim, pode falar, poxa, esse aqui foi meu momento de maior fraqueza, de impotência principalmente. Tem um momento da minha infância que me marca muito, que pauta muito a minha vida, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito introvertida. Sempre tive muita vergonha, sempre tive muita dificuldade de não é nem falar em público, falar com outras pessoas. E aos domingos, né, eu ia com meu pai na feira lá comprar pastel e voltar cedo para ele assistir Fórmula 1. E teve um dia que a gente estava voltando, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, e ele estava carregando as sacolas lá que a gente tinha feito as compras. E aí tinha um pai com um filho com um carro lá, com problema, tentando empurrar para dar partida no carro, né? E aí o meu pai falou, filho, vai lá e ajuda ele lá a empurrar o carro, né? Eu falei, pô, pai, eu não conheço eles, tenho vergonha, né, de chegar lá, não conheço a pessoa, chegar e empurrar o carro.
Aí meu pai largou a sacola, deixou no chão, foi lá ajudar, eu fiquei olhando, ele voltou, olhou para mim e falou, vergonha você tinha que ter de não ter ido ajudar. E isso, acho que faltou o resto da minha vida. Muito bom. Eu vi só de curiosidade, assim, eu vi um desconforto, que você é uma máquina para responder tudo que é pergunta de sociedade, política e tal. Na Bíblia você ficou desconfortável, já foi ateu, alguém que não acreditou, teve uma frustração com isso? Já fui. Na verdade, eu era inclusive, tá aqui o Minato, meu chefe de gabinete, que estudou junto comigo, e a gente tinha até, no ensino médio, era um ateísta militante, assim, insuportável. Mas, assim, insuportável. Mas não era esquerdista, mesmo. não? Não, esquerdista nunca foi. Tá perdoado. Ateu dá para passar, mas esquerdista não dá, não. Era insuportável a ponto, assim, da minha mãe falar, vai com Deus. Eu falava, não existe. E aí, a gente costumava comer numa padaria lá no colégio, e no último dia de colégio, né, até o Minato, meu chefe de gabinete, fez essa aposta comigo. Ó, ele acreditava em Deus, né, ele era espírita na época, e tinha feito a aposta comigo. Ó, próxima vez que a gente estiver nessa padaria, a gente gostava de comer uma torta lá, que era uma torta de estrogonofe. Próxima vez que a gente estiver na padaria, se você não acreditar em Deus, eu te pago uma torta de estrogonofe. Se você acreditar em Deus, você vai ter que me pagar uma torta. Aí a gente voltou para o colégio, depois que eu já fui eleito deputado, que eu fui renovar o mobiliário da escola, retribuir, né, aquela escola que eu estudei, o colégio público em Limeira. E aí eu não era mais ateu. Que a partir do momento que eu conheci, inclusive não foi pela religião, foi inicialmente pela filosofia. Foi a partir do momento que eu li Platão, que eu passei a começar a acreditar em Deus, não só acreditar, mas, né, como ele costumava responder, saber, né, que de fato existe. E daí eu paguei essa aposta para ele. Mas eu tive esse passado assim, de ateísta militante. Boa. Vai mais um aí, que daqui a pouco a gente vai fazer perguntas. Que é isso? Uma máscara. Qual a tua máscara social que você tinha? Uma coisa que você colocava, às vezes por necessidade de aprovação, uma medo máscara de ser rejeitada, e ser, tipo assim, uma coisa que você até arrepende ou não, mas que você usava e parou de usar. Um comportamento, um filtro. Eu não digo uma máscara social, mas as pessoas, quando me veem em debate, em entrevista, na tribuna, acham que eu sou uma pessoa muito extrovertida e acham que eu falo muito na minha vida pessoal. E aí, quando elas me encontram pessoalmente, falam, pô, você é quieto, né? Você escuta mais do que você fala. Eu falo, esse sou eu no dia a dia. Agora, quando eu estou aqui conversando com você, ou quando eu estou na tribuna, quando eu estou no debate, quando eu estou na televisão, eu estou exercendo minha função pública. Eu estou defendendo aquilo que eu acredito, estou defendendo aquilo que os meus eleitores acreditam, estou levando minha convicção para frente. Mas na vida pessoal, primeiro, eu não fico falando de política o tempo todo, como as pessoas imaginam, pô, aqui na vida pessoal deve calar a boca, pô, você viu a medida do Haddad na semana passada? Não, eu não sou o cara que fica falando de política o tempo todo, pelo contrário, na minha vida pessoal eu fico falando de, não sei se você gosta, se você já viu, eu gosto de anime, de mangá, né, e é disso que eu falo na minha vida pessoal, e eu não sou extrovertido, eu não sou falador, eu sou mais... Você não quis decretar o dia do anime, do mangá lá no Congresso Nacional? Não. No máximo, uma sessão solene em homenagem à cultura pop japonesa. Agora, dia... Legal. Tem um quadro aqui que chama Começa com Como. Duas pessoas da plateia vão te perguntar, indo direto no como. Toca a musiquinha. Enquanto os microfones rodam, como, tarará, tarará, tarará. Lembra disso, hein? Kim, a primeira pergunta é você fazendo para mim, vai direto no como, então. E aí as pessoas vão fazer a pergunta para você, as duas que estão se posicionando. Eu pergunto para você? Sim, manda a pergunta. Parlamentar de São Paulo, quarto mais votado, 463 mil votos, você teve? 463 mil. Muito bom. 465 mil. A maior parte foi do interior de São Paulo? A maior parte do interior. Por que você acha que o povo da capital é meio assim com você? Porque eu acho que o interior é mais direitista do que a capital, né? A capital ela é mais cosmopolita, a capital, diferente das cidades do norte e do nordeste, né? Na capital, a esquerda é mais forte do que no interior de São Paulo, né? Isso, historicamente, então vai ser um problema para você vencer esse negócio. Ah, mas ela não é, ela é uma das cidades mais à esquerda do estado, mas não é uma cidade de esquerda. É uma cidade que já derrotou as esquerdas muitas vezes, que não tem a menor dúvida de que o espírito do tempo agora é esse. Agora, uma pergunta para você com como, vou fazer, acho que uma pergunta meio óbvia que você já deve ter respondido várias vezes. Como que você consegue mobilizar e influenciar tanta gente e ter tanto alcance?
acredito que gerando micro-resultado, micro-resultado é assim, a pessoa assiste uma vez, você passa a tarefa, ela aplica e vê que funciona, chama micro-resultado. O resultado seu lá da eleição é ser eleito deputado federal. Isso é um grande resultado. Para algumas pessoas, marcar 1000 votos ali na urna foi um micro. Ela, poxa, não ganhou nada com aquilo, mas ganhou uma mega experiência. Ela sabe que ela é capaz e que ela pode expandir aquilo. Agora, eu mostro meu propósito com clareza, mostro meu estilo de vida, falo rasgado, né? Diferente de você, que é um cara bem comportado e nobre na fala, às vezes eu exagero ali na fala para chamar a atenção, porque o maior ativo do mundo é a audiência. E aí muita gente fala, esse cara é muito tosco por isso, mas depois que conhece ou chega perto, a gente acaba tirando essa diferença. Eu entendo, né, que poderia ser um processo menos doloroso, mas a gente está diante de um povo, né, que acredita em bandido, a gente está diante de um povo que cai em conversa fiada de um monte de gente, então é um povo ainda vitimizado. Se você às vezes cutuca nessas feridas, você é falado por isso. Eu nunca vi ninguém numa mesa de bar, ou em qualquer mesa, né, que eu nem frequento bar, mas nunca vi ninguém falando dos seus grandes feitos, o seu. Mas eu já vi das coisas que eles não concordam. Então para e pensa. Te dou uma dica para a eleição. Viu? É o que eu te Mostre disse. seu lado ruim. É o que... Porque o seu lado bom não vai ser vendido, não vai ser repassado gratuitamente. O lado ruim vai ser... Tem gente que vai pagar para falar de você. Tem gente que... Tem um cara aí, um cineasta, que gastou 400 mil reais fazendo um filme para falar mal de mim. E eu estou esperando com mais R$1 milhão o filme sair para criar um funil de venda logo após o filme. Ou seja... Poxa, então assim, eu acho que o alcance é disso. Eu te dou esse conselho, eu te acho um cara bacana mesmo. E você precisa mostrar seu lado ruim. Porque você só mostra o bom ninguém tá nem aí, cara. Olhe pro nosso presidente da República. A galera olha e não quer nem saber, quer saber do storytelling, quer saber de eu não concordo. Você precisa mostrar esse lado. Senão você não vai pro segundo turno. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu posso até sair candidato à prefeitura e mesmo saindo pré-candidato, né, por enquanto, eu estou no PRTB, mesmo saindo, eu topo te ajudar no que você precisar. Fechou, porque eu sei que a cidade tinha que ter políticos que raciocinam. Eu vou propor isso para todo mundo, falar, coitado, essa campanha de vocês está errada, vamos trocar ideia. Eu quero que todo mundo saiba que todo mundo tem essa capacidade. Sabe por quê? Que se o povo pensar do jeito que você pensa, cara, nós vamos mudar esse país. Se as pessoas pensarem não igual a você, mas do jeito que você pensa, com essa massa crítica, com essa capacidade cognitiva de ver problema, de não ter medo de peitar essas coisas, que eu te acho um cara destemido. Só que o que eu fico mais puto de ter te entrevistado é saber que só você está nisso sozinho. Por exemplo, eu vi lá o Nicolas com a tropa dele lá. Você tem problema com o Nicolas, por exemplo? Não. Não? Mas nem troca ideia. Troco. Não, a gente conversa. Tipo assim, cara, vocês tinham que juntar os caras de direita. Minha posição, eu não vou ficar falando esquerda e direita. Eu quero que a gente vá para frente. Esse papo é coisa de esquerdista. Não sei se você já parou para pensar, não é uma questão só nossa, é mundial. O esquerdismo adota um lado e te culpa para você ficar do outro para falar que tem um inimigo. A gente tinha que nem ver esses caras. Tem que ter o diálogo? Tem que ter o diálogo. Só que a gente tinha que pensar como Brasil, brasileiro. É muita paixão política, é muita paixão por ídolo político, é muita paixão por muita coisa. Isso é muito chato. E a gente para de progredir. E a gente fica parecendo essa nação atrasada, tipo 80 anos atrás dos Estados Unidos, porque a gente fica sempre idolatrando mais uma figura. A gente fica sempre passando pano para quem a gente gosta. A gente não pode passar pano para quem a gente gosta, a gente tem que tratar quem a gente gosta. Nós precisamos de o tempo inteiro ter novas pessoas na política. Aqui é um desafio. Eu acho que você deve ser aconselhado direto a largar esse negócio, né? A política. O aconselhamento de alguém. Você está sozinho. Aconselhar a largar esse negócio. Sim, cara, quero te dar os parabéns. Por mais que seu movimento aí não formou mais um, eu quero te dar os parabéns. Você é bravo. E caso aconteça isso, que talvez aí no dia 15 eu vou anunciar se eu vou ou não. Eu não sei se você viu. Chegou até você o desafio que eu lancei? Não. Não? Então vai chegar agora. O desafio é o seguinte: se não aparecer uma pessoa com perfil para governar a cidade de São Paulo, eu vou sair candidato, pré-candidato, né? E eu quero, não precisa manifestar ninguém aqui, eu quero falar que vai ser uma honra disputar com um cara tão inteligente, que é uma das coisas mais terríveis que eu vi na política, sabe o que é? Conversar com pessoas e não ter 5 minutos de diálogo com elas. Não tem o que dizer. Ou é me dar o dinheiro, ou é tão assim disso aqui.
Não existe diálogo. E para mim foi um prazer, cara, estar aqui com você. Vou liberar para o público fazer essa pergunta. Quero te falar que, dependendo do que eu tomar de decisão nesse dia 15, você pode contar comigo. Maravilha, muito obrigado. Contar mesmo, porque se você for o melhor cara, a gente coloca o celular. Se você não for, nós vamos achar isso melhor. Se não for nenhum dos dois aqui, que Deus mande alguém para salvar isso aí, porque Deus me livre desses caras aí, pelo amor de Deus. Vai lá, o público aí, vai direto no como. Parabéns pela coragem. Obrigado. Vai lá, direto no como pro Kim. Vamos lá. Meu nome é Guilherme Cirilo, de Campinas. Muito prazer estar aqui. Quem você acha que vai ser o primeiro impeachmentado dessa gestão? Alguém do Executivo ou alguém do Poder Judiciário? Na sua opinião, que entende de impeachment? Dá nos dois, na verdade. Não, pode perguntar só um pouquinho. Quem que você acha que vai ser o primeiro? Ele tem foro privilegiado. Tá no é melhor ele responder. Está no Poder Executivo ou está no Poder Judiciário eventualmente? Você acha que o Lula cai primeiro ou alguém do STF? Acho que nenhum dos dois. Nenhum dos dois vai cair. Porque não interessa a ninguém. Porque o Congresso Nacional tem medo do Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso Nacional, o Senado que julga os ministros do Supremo Tribunal Federal, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Os caras vão derrubar ministro lá como? E outra coisa, a maior parte dos deputados está preocupado com quanto o governo vai pagar, não está preocupado em derrubar o presidente da República, está preocupado em achacar o presidente da República para levar mais dinheiro para sua base eleitoral. Então não vai cair nem do Executivo nem do Judiciário. Podia mentir aqui para você vender esperança, não é meu estilo. Vai lá, direto no como, o próximo. Kim, um pouco como você está dizendo aí, qual a chance do Brasil dar certo e de mudar essa situação que a gente tem se as decisões são tomadas com base em compra de votos, se são tomadas com base em cargos políticos? Como que isso vai poder mudar algum dia e alterar esse status quo se as pessoas que entram lá são corrompidas, vamos dizer assim, por esse sistema e tudo acontece com base nisso? Eu não vejo uma perspectiva de melhora. Como que isso pode acontecer? Vamos lá, vou começar pelo final. O primeiro ponto, eu discordo de uma premissa fundamental da sua pergunta, que é as pessoas chegam lá e se corrompem. Ninguém chega lá e se corrompe. O cara sempre foi um canalha, ele só é um canalha com mandato agora. O cara nunca foi um sujeito decente, nunca foi um sujeito honesto, nunca foi um sujeito correto. Ele simplesmente ganhou o poder e a oportunidade para roubar mais. E antes ele vivia de pequenas pilantragens, agora ele vive de pilantragens públicas. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é justamente por ser tão difícil e é justamente por demorar tanto tempo que eu digo para você que eu não vou ver o país que eu quero e que eu estou trabalhando agora para que talvez no futuro os meus filhos vejam. Mas eu acredito que sim, dá para mudar, porque como eu coloquei para vocês, a Inglaterra já foi um país mais corrupto e mais pobre do que o Brasil. Coreia do Sul já foi um país mais corrupto, mais pobre, com mais fome, com mais analfabetismo do que o Brasil. Não é uma impossibilidade a gente conseguir. É que nós temos problemas estruturais tão profundos que vai demorar décadas para a gente chegar lá. Mas dá para a gente chegar lá, a gente já esteve lá. Não há nada de inferior de maneira inata no brasileiro que impeça ele biologicamente de conseguir ter um país desenvolvido em algum momento. Tem outras nações desenvolvidas que tiveram momentos piores do que a gente está hoje, mais esperançosos do que a gente está hoje. Por isso que eu acredito que dá para a gente fazer. Muito bom. Você tem uma noção, a China que vai atropelar os Estados Unidos agora no Produto Interno Bruto, em 1990 tinha um PIB menor do que o do Brasil. Você vê o que é uma nação. Lá tem dois modelos, né? Às vezes você fala, pois é, lá é comunismo. Lá não é comunismo só. Lá eles mesmos falam com a língua deles. Tem negócio na China. Eles falam, uma nação, dois sistemas. Eles desenvolveram o metacapitalismo lá. E, ideologicamente, esse comunismo, eles criaram um projeto de país para rodar em 50 anos. Esse negócio está chegando no meio do caminho agora e, pasme, antes do que eles planejaram, eles vão atravessar os Estados Unidos no meio. Falando de PIB. 1990, busca no Google. O Brasil estava na frente da China em PIB. Ou seja, tem como? Tem, mas vai ter que mudar a mentalidade. Então, um apelo que eu faço para todos vocês que estão assistindo esse programa, que eu acho que foi muito rico esse momento aqui, conhecendo você um pouco mais, é que nós precisamos de pessoas inteligentes na política. Nós precisamos de pessoas
que estão dispostas a perder muita coisa para entrar na política. Porque os que entram na política hoje são pessoas que estão dispostas a ganhar muita coisa. E assim como o Kim falou, as pessoas elas não são corrompidas pelo dinheiro. O dinheiro maximiza o caráter de uma pessoa. Então o que a gente precisa é a multiplicação de políticos que têm ideologia Brasil. Políticos que de fato estão a fim de mudar alguma coisa. Só que primeiro vai custar muito caro. Pode custar toda a sua reputação, pode custar todo o seu recurso, pode custar talvez sua liberdade. E o país não vai mudar se vocês não ouvirem essa convocação. Se é de MBL ou não, se é de qualquer partido ou não, que se levantem nessas eleições pessoas dispostas talvez a não experimentar o que a gente quer, mas pelo menos plantar. E ensinar a próxima geração pelo menos a regar, que talvez a outra geração vai viver isso. E eu sei que a gente está tão imediatista que você não topa fazer isso. Deixa do jeito que está. É por isso que esse país está literalmente uma merda. Eu faço esse apelo para vocês. Vários de vocês têm chamado político, mas são covardes. Vários de vocês, até Deus já falou no seu coração para você mexer com isso, você não tem coragem. Eu não sei o que é que está te atrapalhando ainda. Se tem só um cara, se tem só dois, se tem três, não interessa. Está faltando você nesse negócio. Eu acredito que assim como o exército, Kim, a gente vai fazer os 18 anos, todo mundo tem que ir lá se apresentar no serviço público, né? A gente não está precisando, estamos há mais de 100 anos sem guerra nesse país, graças a Deus. Mas assim como o exército, a gente deve se alistar. Eu acredito que isso deveria ser um negócio que todo mundo deveria se apresentar para servir de alguma forma a população. Se é com cargo público, se é servir como voluntariado, mas principalmente as mentes pensantes desse país. Eu faço esse apelo, você que vai terminar o programa mandando seu recado, mas eu faço esse apelo, aproveite essa oportunidade. Inclusive, quero te dar esse livro aqui. Eu já publiquei 53 livros, esse aqui é um dos que eu tenho mais carinho. Cada brasileiro um governante. Eu quero que... Esse não é um sonho. Talvez a gente vai dormir, vai morrer, né? E não vai enxergar isso. Mas esse plantio, ele precisa ser bruto nessa geração. Eu acredito que cada brasileiro pode ser um governante, sim. E você pode começar governando a sua vida, você pode governar a sua casa, você pode governar seus filhos pequenos, treinando eles para prestarem. Você pode governar seus negócios, a sua comunidade, o seu bairro. E às vezes, quem sabe, você servir a sua vida aí com o público, igual o Kim está servindo, igual eu estou me dispondo também a fazer isso. Espero que você responda esse apelo. Kim, lá naquela câmera verde lá, tem 8 bilhões de pessoas em todas as línguas ouvindo uma mensagem que você tem como ser humano. Todo mundo vai ouvir essa mensagem. É a sua maior mensagem. Qual que é a sua maior mensagem? E, hipoteticamente, todo mundo da Terra vai poder ouvir essa mensagem. Meu Deus do céu, mano. Nunca me preparei para falar para 8 bilhões de pessoas. Eu não sei essa mensagem. Eu vou ter que inventar alguma coisa na minha cabeça agora. Dê o seu melhor. Sua cabeça é boa e rápida. Ah, não, mas não é fácil assim, não. O que eu diria para 8 bilhões de pessoas, Pablo? Essa é a Terra inteira. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar para 8 bilhões. Isso mostra seu senso de propósito. Tipo, por mais que você precise de mais alguns segundos, que eu sei que você é safo e dá conta de resolver isso aí, pensa na humanidade inteira te dando atenção por poucos segundos. Você tem essa oportunidade, não joga lá fora. O que você faria? E falaria? Samurai. Esse silêncio já é um grande recado. É claro, esse é o primeiro ponto que eu diria para 8 bilhões de pessoas. Se você for falar para 8 bilhões de pessoas, pensa bastante no que você vai falar antes de falar, porque tem um potencial de estrago, talvez até maior do que o potencial de benesse que você pode trazer, trazendo uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Mas eu diria que, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as fronteiras, apesar de todos os países, apesar de todas as diferenças culturais, nós somos todos seres humanos e não podemos perder isso de vista, né? E nunca perder de vista também que as outras pessoas que convivem com você, por mais que você não goste, por mais que você tenha problemas com outras pessoas, todas são pessoas como você, todos sofrem como você, todos muitas vezes estão passando por batalhas e por infernos pessoais que você não conhece. Aliás, na maior parte das sociedades do mundo, porque eu estou falando com 8 bilhões de pessoas, a gente é ensinado a esconder as nossas fraquezas, esconder as nossas dificuldades e fingir que a gente é super-homem, inclusive para os nossos próprios amigos, inclusive para a nossa própria família. E a gente sabe que não é assim. Então, tanto a gente pessoalmente tem, inclusive, tem que ter a coragem
de falar dos próprios problemas, de falar das próprias dificuldades para quem a gente ama, para os nossos amigos, para a nossa família, porque eles se preocupam com a gente, porque eles querem saber como a gente está e porque eles querem fazer o melhor para que a gente esteja bem, como a gente tem que entender também que os outros estão vivendo infernos pessoais que a gente pode ter nem ideia do que eles estão passando, e justamente por isso que a gente tem que ser gentil, justamente por isso que a gente tem que ter empatia pelas outras pessoas. Uma salva de palmas para Kim. Muito bom, garoto. Prazerão. Vou pegar aí, tá caindo o microfone. Vou pegar pra você. Pode aqui, tá aqui. Cara, parabéns. Obrigado. Não desiste não. Continua firme. Vamos tirar uma foto. Vamos lá. Pega isso. Cara, muito bom. Você formar mais gente com essa cabeça sua, cara. Estamos trabalhando para isso. Vamos, obrigado. Eu quero te ajudar nisso aí. Parabéns. Dá um tchauzinho aí na câmera ali e a gente já vai. Tá ótimo. Valeu, gente! É nóis. Obrigado. Vá cuidar da sua vida, cuidar do Brasil.